Foi muito engraçado o do meu CZ, Rafa, porque a gente começou acho que uma quinta-feira. E aí deu sexta-feira, ele mandou uma mensagem assim num grupo lá com a gente. Pode desligar tudo. Não tenho condição de vender mais nada hoje. Assim, então, de um dia pro outro, a gente conseguiu validar o que a gente estava estudando há muito tempo. Então, Como é que vai ser essa jornada de vocês? Hoje vocês atendem grandes grupos. Vamos começar explicando pra galera quantos milhões em tráfego a Bunker já gerenciou para restaurantes? Mais de 20 milhões de investimento em tráfego pago. Segmentado para restaurante. Sim. Isso traz uma baita experiência. Sim, com certeza. E por que vocês foram pro lado dos restaurantes? Cara, foi meio aleatório, não foi algo planejado, né? Eu e o Germano somos engenheiros civis de formação. Então, a gente formou ali, estava atuando um pouco na profissão, mas eu, particularmente, já não me identificava tanto e, basicamente, eu tinha dois caminhos ali para seguir. Ou eu ia empreender, ou eu ia trabalhar para alguém na parte da construção civil, da engenharia em si, né? E eu comecei ali já no meu último ano de universidade a estudar um pouco essa parte de marketing digital e foi nesse momento em que a gente começou a empreender, só que 2019, final ali, veio a pandemia. E aí só tinha restaurante aberto. Então foi meio que uma obra do destino ali para que a gente começasse a ter os primeiros resultados e o primeiro contato com esse segmento, né? O nosso primeiro cliente foi o Bill Cis, da 45. Vai passar aqui, vou chamar o meu, trazer o Bill aqui, vamos o Bill. A história dele é boa, ele é fera ali. Então é um cliente nosso e de vocês também, né? Da consultoria. E basicamente foi o nosso primeiro cliente desse segmento. E foi algo que a gente não esperava, porque a gente sabia muito bem ali o potencial do nosso trabalho, mas acredito que isso já deva ter acontecido com você também. Quando você olha o trabalho feito, o resultado, você sabe que era algo a ser construído e que iria dar resultado, mas você não imaginava esse resultado. E é um case, né? Algo que a gente... e na época a gente, apesar de acreditar no potencial, a gente não tinha muito conhecimento do negócio dele de fato, mas foi muito uma aposta. A gente sentiu o mercado e a gente começou a ver na cidade as pessoas falando, cara, tem um hambúrguer aqui que ele é muito bom. 45 burger, muita gente falando, cara, esse cara aqui deve ter algum... E foi em 2019 que vocês entraram com ele? No começo de 2020, eu acho, né? A gente começou com ele já em 2020, né? A gente começou a nossa ideia de formatar isso em 2019. Geralmente quem começa em marketing digital começa com essa parte de curso, lançamento, etc. A gente meio que foi por essa linha, também uma parte de e-commerce, só que eu já sabia da pandemia, não sabia que ia chegar no Brasil, porque como eu estava acompanhando o mercado, eu acompanhei o fechamento dos postos na China, mais ou menos em novembro. Então, quando eu acompanhei isso, eu falei pro Germano, cara, o que a gente está querendo fazer, a gente não vai conseguir fazer. Porque vai vir essa pandemia e tudo mais, está muito incerto. Então, vamos para a prestação de serviço. Então, a gente já começou a projetar. Um pouquinho antes da parte de restaurante, a gente começou a fazer tráfego para amigos nossos, colegas que tinham empreendimentos imobiliários, já que era a nossa área, né, ali ligada à engenharia, mas pouco tempo depois veio a pandemia, realmente não teve como, a gente foi para essa parte de alimentação e aí a gente começou. Então é o que o Sebastião falou, não foi, no começo eu pensava como acaso, mas foi para acontecer, foi destino mesmo, cara. E aí quando entrou na pandemia, o que a gente identificou? Algo que na nossa cabeça ficou muito óbvio. O mercado de alimentação ele não vai parar. Provavelmente vai ser um dos únicos mercados que ele vai continuar. Vocês identificaram isso quando você viu que começou a fechar lá e vocês conversaram. Aí por que a gente não tinha como ter uma certeza? Será que as pessoas vão ficar pedindo comida a um nível como foi, né? Porque... Isso te surpreendeu? Pô, me surpreendeu. Eu não imaginava que... O que a gente pensa é, não, a galera vai segurar um pouco a grana, né? Vai gastar menos, mas não foi o que aconteceu. O nível de consumo aumentou muito. A galera não sai nem de casa, mas comprava roupa. Comprava roupa para usar daqui a um ano, quando começasse a sair, entendeu? Então o nível de consumo ele aumentou ao invés de diminuir. Então a gente já tinha algumas aberturas a nível de negócio, a gente conhecia uma pessoa que tinha uma doceria, uma pessoa que tinha uma pizzaria, e a gente iniciou essa captação mesmo bem ativa a nível de conseguir ter os primeiros contatos ali para conseguir ter um resultado. É que a gente falou, cara, a gente acredita nisso. A gente passou um tempo estudando, eu acredito que isso vai dar certo. Eu acredito que é o futuro, mas a gente precisa validar. A gente precisa começar a aplicar. Teve muita responsabilidade, que é isso que o Germano está falando. A gente via muita promessa, tem até hoje. Todos os nossos clientes recebem diariamente milhares de mensagens de gestores de tráfego dizendo que vão dobrar o faturamento. O Flávio até falou, cara, nem sabe quanto é que eu faturo. Não vai conseguir dobrar o faturamento. Ele brincou isso, né, no evento e tal. Então o mercado está muito cheio disso, mas a gente sempre teve muita responsabilidade. Por quê? Porque a gente sabia que ao passo em que a gente precisava estar extremamente qualificado para poder, de fato, honrar com o que a gente estava prometendo, mas a gente também precisava começar e precisava desenvolver isso.
Então, esses primeiros clientes a gente fez de graça. Então, o Milcides aí é um cara que foi um dos únicos mesmo? que teve o nosso serviço de graça no primeiro mês ali, Cara. para que a gente conseguisse validar de fato aquilo e mostrar valor e até provar pra gente, já que a gente estava começando, que isso era realmente algo concreto. E aí foi muito engraçado do Milcides aí, Rafa, porque a gente começou acho que uma quinta-feira. E aí deu sexta-feira ele mandou uma mensagem assim num grupo lá com a gente. Pode desligar tudo. Não tenho condição de vender mais nada hoje. Assim, então, de um dia pro outro, a gente conseguiu validar o que a gente estava estudando há muito tempo. Então, de fato, dá certo. Cara, mas Aí eu vou compartilhar com você uma coisa aí, que eu tava nessa época que vocês começaram Sim. lá, mas eu não sabia que era você. A gente foi se conhecer no ano passado, né? Sim. Quando Em a agosto gente de- fez uma parceria pra vocês cobrirem o evento Teresina, e a gente começou nessa parceria que a gente tem agora. Quando eu tava em Teresina, que deu a pandemia, eu vim embora em 2021, em agosto, eu acho. Ou foi 2021, acho que foi em agosto de 2021 eu vim embora. E eu lembro que eu passei a pandemia toda em Teresina. E eu tentava comprar na 45. Eu não Sempre conseguia, tava porque a fechado. loja tava fechada, cara. Aí teve um dia, o Vicente vai contar isso aqui. Eu falei assim, Mariana, pô, esse tráfego desses caras, eu falava, olha que hambúrguer do foda, irmão. Eu falava, amor, eu quero. Aí eu vou comprar. Cara, eu tentei umas 10 vezes. Porque todo mundo tenta, né? O dono dele sabe isso. É na sexta, é no sábado, no domingo. O cara lembra daquele tráfego que ele viu. E tinha uma foto lá que vocês rodavam, que ela era espetacular do hambúrguer de cheddar. Onde eu falei assim, não é possível, cara. Eu pesquisei no Google. Eu fui lá na porta, que era do outro lado da avenida da João 23, que era o primeiro lugar que ele tinha. Sim. E o Mil fala, cara, a gente ficou sabendo, na época eu já trabalhava com isso. Alguém falou que você tava lá, mas eu tava tão aperreado dentro da cozinha, pra mim comer 45 nessa época, de tanto que ele bombava, eu tive que ir lá buscar, cara. E eu lembro o tráfego, porque eu falava, cara, isso persegue, mas era uma foto, era uma qualidade de material fenomenal. E sempre aparecia depois das 6 da tarde, cara. Sim. Que era outra coisa, eu falava, quem tá fazendo isso aqui faz bem. Porque era nos horários específicos, velho. Eu acho que é um erro que até o pessoal comete muito, muito até hoje, que é exatamente levantar a bola para outro restaurante matar. Imagina que tu é uma hamburgueria e tu mostra o teu anúncio ali pro cara meio-dia. Cara, tu tá gerando um desejo em alguém que não vai consumir o teu produto naquela hora. Né? É o que a gente sempre fala. Então, tu tem que otimizar a tua verba, tu tem que colocar a verba onde o retorno vai ser maior. Mas tem um ponto mais importante ainda, que aí eu já vou mais para a parte estratégica, porque essa headline, esse gancho do Germano, ele é muito forte. A gente começou na quinta, na sexta a gente fez o cara É do pedir caramba, tem dinheiro. gente fala assim, deixa eu falar com esses caras aí, já deve estar assim. Então, tem gente que Eu tá não desse prometo jeito. nada. Mas a gente tem que lembrar que tem toda uma conjuntura. O Milcides, naquela época, ele já, de forma inconsciente, não tão inconsciente, ele já vinha dessa parte, ele é engenheiro de produção de formação, ele tinha trabalhado no restaurante São João lá em Teresina, Sim, nessa muito parte. forte. Então ele já tinha tido contato com todas as etapas e processos de um restaurante. Então A mesmo embalagem ele dele era começando top. Ele já tinha, eu lembro que quando eu pedi, ele tinha aquela caixinha que abria toda assim, ó. a caixinha, o papel azulzinha. técnico, ele sempre Ele teve. já se preocupava muito com o serviço, né? Que na época acho que tinha muita preocupação. Tem uma história que ele conta, eu vou até adiantar a história dele, Sim. que ele fazia a entrega, às vezes, de carro dele, né? Sim. Garrava lá. E é o que ele fazia? Ele colocava o ar-condicionado no quente, Que Teresina já é quente. pra não esquentar, pra não esfriar Esfriar. o produto e aí o hambúrguer chegar quente na casa. Então, pô, eu não vou. Colocava no motor do carro porque acabava as mantenedoras e ele colocava em cima do carro quente. Pra dar experiência, ele Tava- sabia que se o cara tivesse uma experiência ruim no delivery, é muito difícil você repetir um pedido de um Cara, ele é um local cliente quando você não excepcional. tem. Tudo que a gente ensina, ele faz. Tudo que a gente orienta, ele faz. Ele treina o time dele, ele tá super engajado. A gente tem ótimos resultados com o Newsfeeds. Porque ele tem essa mentalidade. Quando isso alinha com reconhecimento, cara, Sim. leva o sucesso, Sim. né? E não adianta, o que eu falo, como agência, deve ter um monte de gente que chega pra vocês, cara. Se ele não entende do processo, o que adianta você mandar uma porrada de lead pro cara pra efetuar a venda? Cara, tem cara que não tem a mínima noção do próprio negócio, né? De números mesmo, de faturamento, de imagem, de nada, e ele pensa que o tráfego ele vai fazer uma mágica, né? Que esse é o ponto. O nosso serviço, ele é o ponto final. Então, a gente não consegue dar resultado para um negócio que ele não está preparado para ter resultado. O tráfego, ele impulsiona tanto um bom resultado, um bom produto, como um resultado de um produto ruim também. Se você não tem serviço, se você não tem um produto Verdade. bom e você começa a aparecer para mais pessoas, o que vai acontecer? Mais pessoas vão conhecer o seu produto, o seu serviço ruim. Porque você alinha a promessa, né? Isso. O que vocês fazem? O que você quer? Tipo, sei lá, como é que é a reunião inicial lá do cara? Você vai falar, o que você quer prometer? O que você se garante? Pois vamos deixar isso ficar público. Aí o cara pede, a experiência é ruim, aí o cara fala, pô, vocês não dão resultado. Tem que ter um elemento de promessa. Então, assim, o cara, a gente abre o cardápio dele, não tem foto. Nota do iFood dele é péssima. Então, assim, o que a gente faz? A gente tenta direcionar para um outro canal, mas o iFood não tem como fugir, gente. Cara, vamos lá, a gente direciona para uma plataforma tua. Mas eu te garanto que a grande maioria das pessoas, ela vai no iFood, é muito cômodo. Então, qual que é o caminho natural?
vai ser o teu de muitas vezes. Pô, eu recebi um anúncio de um restaurante, eu fecho o anúncio, eu abro o iFood e procuro ele. Eu não aperto no botão. É a parte mínima das pessoas que apertam no botão de fato pra ir. O cara fecha, pô, eu vou pedir no iFood. E aí tu abre o iFood. Então se o cara chega no teu iFood e ele não tá preparado, acabou a experiência, acabou o caminho, né? Até o que a gente tava conversando ali hoje, as pessoas têm um problema grande, têm um receio, a grande maioria, de comer algo novo. Que é o medo de ter a experiência ruim, pô, gastei meu dinheiro, comi algo ruim, demorou, podia ter pedido ali o que eu já peço sempre, que eu sei que é bom. Então, tu imagina pedir algo novo e o cara ter a nota 4.2, o cara não ter foco no cardápio, esse algo novo nunca vai chegar, você nunca vai conquistar um cliente novo dessa forma, né? Então, a gente sempre tenta fazer esse tipo de alinhamento para o cliente entender de que existem vários fatores que vão determinar o resultado dele. E nós somos provavelmente o menor desses fatores. A maioria vai depender dele de fato e não da parte de marketing do negócio, né? Sim. Perfeito. Gostou desse conteúdo? Clique nos vídeos ao lado para mais gestão, mais vendas e mais lucro.